Hoje estamos apresentando mais uma passagem manipulada de Ellen White e este é o quinto estudo desta série. E o subtítulo desta apresentação é A Igreja Remanescente não é Babilónia. Antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos ver um pequeno vídeo de um falso ministério de sustento próprio que utiliza passagens do Espírito de Profecia, não tendo em conta o tempo e o lugar em que a citação da serva do Senhor foi escrita. E assim, estes mestres do engano pretendem dizer que a corporação adventista atual nunca poderá ser chamada de Babilónia. Mas vamos ver então o que estes indivíduos nos estão dizendo. Qual é a nossa posição quanto à igreja adventista? É ela a Babilônia ou não? Não. Direto, né? Não é. A nossa é mais a igreja, de acordo com Ellen White, Cuidados de Deus, página 83, sexto parágrafo, a irmã White fala assim: no mundo só existe uma igreja que presentemente se acha na brecha, tapando o muro e restaurando os lugares assolados. E todo homem que chamar a atenção do mundo e de outras igrejas para esta igreja, denunciando-a como Babilônia, está trabalhando de acordo com aquele que é o acusador dos irmãos, ou seja, Satanás. Olha só que sério, irmãos. Então, se você fala que a igreja adventista é Babilônia, você está trabalhando não para Deus, mas para Satanás, o acusador dos irmãos. E ela continua: ó, todo mundo está cheio de ódio contra os que proclamam a obrigatoriedade da lei de Deus, adventista do sétimo dia. E a igreja que for leal a Jeová terá de empenhar-se num conflito mais que normal. Os que tiverem alguma compreensão do que significa esse conflito não voltarão suas armas contra a igreja militante. Não voltarão, mas com todas as suas forças hão de lutar pelo povo de Deus contra a confederação do mal. Então, o inimigo quer justamente que a gente faça o quê? Divida a igreja. Que a igreja seja dividida, esfacelada. Por quê? Porque aí fica mais fraca e mais fácil ser vencida. IAG. É triste vermos este trio aqui muito satisfeito, que diz crer na verdade presente, falar da atual corporação adventista como a nossa amada Igreja, que é de facto uma terminologia católica romana. E depois nem sequer citam o texto original onde se encontra esta expressão da irmã White ao dizer que não se deve chamar a Igreja Adventista de Babilónia. E isto foi em 1893. O texto original encontra-se no artigo que Ellen White escreveu em 1893 com o título A Igreja Remanescente não é Babilónia. Este artigo é extenso e foi editado em 4 partes na Review and Herald de 1893. Após a morte da mensageira do Senhor, este mesmo artigo foi publicado no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos. Este livro foi publicado pela primeira vez em 1923 e, como vemos, foi publicado 8 anos após a morte da profetisa. Neste livro é publicada na íntegra este artigo intitulado, como já dissemos, A Igreja Remanescente não é Babilónia. Só que este livro que os editores fizeram, o livro de Testemunhos para Ministros, eles aqui acrescentaram subtítulos ao artigo, os quais não constam no original. Como estes subtítulos não são da autoria da irmã White, tivemos então o cuidado de ir ao texto original das Review and Herald de 1893 e traduzimos na íntegra este artigo que foi publicado em 4 revistas. Inclusive, fizemos a tradução completa do mesmo artigo e o disponibilizámos também em PDF para aqueles que estejam interessados. Quando estes senhores do vídeo em questão que acabamos de ver nem sequer sabem a procedência da passagem que estão citando e referem uma meditação matinal tirada fora do seu contexto de um outro livro que já mencionámos, que é Testemunhos para Ministros, e que também não é a fonte original, facilmente depreendemos que estes sujeitos nem sequer sabem do que estão a falar e se limitam a repetir os líderes corporativos que utilizam e manipulam passagens bíblicas e do Espírito de Profecia para que, no seu contexto, possam cativar almas dentro da instituição adventista. E são estes líderes que acabamos de ver professores de um ministério que se diz de sustento próprio. É de doer o nosso coração, meus irmãos,
líderes cegos conduzindo a outros cegos. Por isso, neste estudo, propusemos, com a ajuda de Deus, desmistificar mais uma passagem da Mensageiro do Senhor que tem sido tão manipulada já há várias décadas. O apóstolo João, no seu livro do Apocalipse, diz-nos o seguinte no capítulo 12 e no versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O dragão, neste capítulo 12, é o diabo e o seu representante no tempo de Cristo era o Império Romano. Contudo, em Apocalipse, no capítulo 13 e no versículo 4, é-nos dito o seguinte: E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Aqui, o mesmo diabo que manipulou o Império Romano deu o poder ao papado. Por isso se chama Igreja Católica Romana. Todo o poder do Império Romano foi passado para a Igreja Católica Romana. E ainda hoje a história comprova esta mudança de poder. O poder continua concentrado no papado. Apesar do papado ter contraído uma ferida mortal em 1798, como cumprimento da profecia dos 1260 dias ou anos, vemos que essa ferida tem vindo a ser curada e se prepara para retomar o poder que teve durante a Idade Média. E estamos a falar disto porque as Escrituras dizem-nos que o dragão irou-se contra a mulher. O texto não nos diz que existe agora amizade com a mulher, mas o dragão foi fazer guerra contra o seu remanescente. O dragão, no fim dos tempos, através do papado e por meio das igrejas caídas, que também são as igrejas protestantes caídas, que em determinada altura foram guiadas pelo Espírito Santo, mas em lugar de terem avançado nessa luz, voltaram para os costumes da sua mãe, a grande prostituta. E por isso o Espírito Santo lhes foi retirado. E todos estes poderes da grande prostituta com as suas filhas farão guerra ao remanescente, ao restante da semente da mulher antes de que Cristo venha. Então temos aqui duas linhas, a linha do dragão e a linha da mulher, que é a linha de Cristo. E nós, como remanescentes, somos a linha de Cristo. A linha da serpente, que é a linha do dragão, são todos aqueles que fazem guerra contra os profetas de Deus, contra os mandamentos de Deus. E sabemos que o dragão, na parte final, teria os seus olhos fixos no remanescente. Então, quem é a igreja remanescente? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm a testemunho de Jesus Cristo. Têm a justiça de Cristo. E assim entendemos a mensagem da justificação pela fé. Por terem a justiça de Cristo, conseguem guardar os mandamentos de Deus. E também têm o dom de profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo. Ao povo remanescente não basta dizer que crê no dom de profecia, não basta publicar os livros da profetisa do Senhor, mas deve também viver de toda a palavra inspirada. Então, a característica da igreja remanescente é de exaltar a lei de Deus, dando razão a Deus de que a sua lei pode ser guardada, e assim desmascarar o diabo, que diz que a lei de Deus é injusta e é impossível de ser observada. Deus mostra-nos que a sua lei pode ser guardada mesmo tendo o homem herdado uma condição caída depois da queda de Adão. Mas como? Através da justiça de Cristo. Através da justiça de Cristo na sua vida, nós podemos ser totalmente obedientes a Deus. E além disso, também devemos ter a característica de possuirmos em nosso meio o dom da profecia. E esse dom de profecia também é odiado pelo diabo. E porquê? Porque o dom de profecia desmascara de forma ainda mais aberta as mentiras e artimanhas do diabo nestes últimos dias. Por isso, o diabo tem um ódio tão grande contra a igreja remanescente. E por isso ele faz uma tremenda guerra contra os membros desta igreja remanescente. Por isso, a Mensageiro do Senhor escreveu um artigo extenso que foi publicado em 4 partes na Review on the Herald no ano de 1893 e que ela intitulou como
A igreja remanescente não é Babilónia. Este artigo tem criado muita controvérsia porque a irmã White, em 1893, escreveu que a igreja adventista não era Babilónia. Temos que ver, então, primeiramente, a base bíblica em que o dragão é representado pelo Papa, a Grande Babilónia, e de todo o mundo pagão saem todos estes espíritos imundos semelhantes a rãs. E esta igreja remanescente, que a Bíblia e também o Espírito de Profecia nos falam, nada tem a ver com as doutrinas e costumes e tradições da Igreja Católica Romana e das suas filhas. Por isso, ela nos diz que a igreja remanescente não é Babilónia. Mas, antes de entendermos esta questão, é importante compreendermos algumas citações da irmã White. Vamos ver, primeiramente, esta passagem que foi escrita em 1896 e que está em Mensagens Escolhidas, volume 1 e na página 57. Quanto aos testemunhos, coisa alguma é ignorada, coisa alguma é rejeitada. O tempo e o lugar, porém, têm que ser considerados. Coisa alguma deve ser feita inoportunamente. Vemos então aqui que nada deve ser colocado fora do seu tempo e do seu lugar. Alguns assuntos precisam ser retidos porque algumas pessoas fariam uso impróprio do esclarecimento dado. Todo J e til é essencial e precisa aparecer em tempo oportuno. Quando a mensageira do Senhor nos diz que a igreja remanescente não é Babilónia, ela aqui nesta passagem diz que em relação aos testemunhos temos que ter em conta duas coisas. E quais são elas? O tempo e o lugar em que foram escritos. Vamos ter algo como exemplo. Temos agora aqui esta passagem que se encontra no livro Eventos Finais e na página 50. Esta passagem inspirada foi escrita em 1896. A voz de Battle Creek, que tem sido considerada como autoridade para determinar de que maneira deve ser efetuada a obra, não é mais a voz de Deus. Vejamos agora outra passagem do mesmo livro, mas que a mensageira do Senhor escreveu em 1898. Faz alguns anos que eu considerava a Associação Geral como a voz de Deus. Antes destas datas de 1896 e 1898, certamente a irmã White considerava a Conferência Geral como a voz de Deus. Mas em 1896, como vimos na citação anterior, ela já não considerava mais a voz da Conferência Geral como a voz de Deus. Avançamos mais 3 anos. Vamos ao ano de 1901 e vejamos o que nos diz novamente a mensageira do Senhor sobre a Conferência Geral. Isso, desses homens se encontrarem num lugar sagrado, para serem como a voz de Deus para o povo, conforme antes acreditávamos ser a Conferência Geral, é algo que já passou. Por isso, meus amados, temos que ter em conta o quê? O tempo e o lugar em que os testemunhos do Espírito de Profecia foram escritos. Porque é que em 1893 e antes, a mensageira do Senhor considerava a Conferência Geral como representante da voz de Deus? E passado muito poucos anos, mais propriamente 3 anos depois de 1893, ela já dizia que a Conferência Geral não era mais a voz de Deus e que ela ter sido a voz de Deus já era algo do passado. Não quiseram, como já tínhamos visto em estudos anteriores, fazer uma reorganização. Não desejavam deixar de ser deuses e de tratarem todos como irmãos. Abordámos isso no estudo que deixamos aqui o link, que se encontra no nosso canal do YouTube Evangelho Eterno 1, com o título A Organização 1863, Reorganização 1901, Sustento Próprio 1904. Nesta altura, os homens que estavam na liderança da Conferência Geral
consideravam-se como deuses para os seus irmãos e não os consideravam como seus irmãos, como verdadeiros irmãos na verdadeira concepção do termo bíblico de irmãos, mas os consideravam como seus servos e criados. Por isso, a mensageira do Senhor nos diz que temos que ter em conta o tempo e o lugar em que os testemunhos do Espírito de Profecia foram escritos. O panfleto. No ano de 1893, mais propriamente no estado da Califórnia, um irmão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, chamado Stanton, escreveu e publicou um panfleto. E esse irmão produziu mais de 40.000 cópias desse panfleto e começou a repartir entre os seus irmãos. E esse panfleto dizia que a Igreja Adventista, mais propriamente no ano em que esse panfleto foi escrito, que foi no ano de 1893, precisamente nesse ano e nessa altura, esse panfleto acusava a Igreja Adventista de ser Babilónia. Sabemos que nem um J ou um tilde deve ser retirado da Palavra de Deus, tanto da Bíblia como do Espírito de Profecia, pois ambos são a Palavra de Deus. Mas como já vimos em textos da Mensageira do Senhor, que temos que ter em conta o tempo e o lugar em que os testemunhos são escritos. Então, o irmão de nome Stanton resolveu publicar um panfleto dizendo que a Igreja Adventista era Babilónia. Então, o irmão White responde com um artigo com o título A Igreja Remanescente não é Babilónia. Este artigo é extenso e foi editado em 4 partes na Review and Herald de 1893. Como já dissemos, este artigo encontra-se no livro de Testemunhos para Ministros, mas os editores, após a morte da irmã White, lhe colocaram alguns subtítulos que não se encontram no original. E por isso nós traduzimos diretamente este artigo do original dessas 4 revistas da Review and Herald de 1893. Preferimos então ir à fonte original. Temos aqui a Review and Herald de 22 de agosto de 1893. E o título que a irmã White colocou neste artigo foi A Igreja Remanescente não é Babilónia. E tenhamos bem atenção que a irmã White colocou então neste artigo a Igreja Remanescente. E por isso começámos a estudar o início deste estudo sobre a Igreja Remanescente de Apocalipse. E por isso ela nos diz então que a Igreja Remanescente não é Babilónia. De todas as frentes, a Igreja Remanescente está a ser atacada pelo diabo. E por isso não pode ser parte do diabo. Por isso ela nos diz que a Igreja Remanescente não é Babilónia. Vamos ler então partes deste longo artigo. Fiquei muito triste ao ler o panfleto que foi publicado pelo irmão Stanton e por aqueles associados a ele na obra que ele tem feito. Sem meu consentimento, eles fizeram seleções dos testemunhos e os inseriram no panfleto que publicaram para dar a impressão de que meus escritos apoiam e aprovam a posição que eles defendem. Como já vimos, já nesta altura havia pessoas mal intencionadas que faziam seleções dos testemunhos e os utilizavam indevidamente. E hoje acontece o mesmo, pois, como já vimos no vídeo que apresentámos do IAG, esse mesmo ministério e outros também utilizam de forma intencional os escritos da Mensageira do Senhor sem ter em conta o tempo e o lugar em que foram escritos. E isso iremos provar ao longo deste estudo. Mas vamos então ver porque é que a irmã White ficou indignada com esse irmão Stanton e seus associados. Vamos até utilizar o livro da própria Corporação Adventista em que esse artigo também foi publicado. Temos então aqui o livro de Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos. E vamos ler aqui a partir da página 22. Como é que estes folhetos, que denunciam a Igreja Adventista do Sétimo Dia como Babilónia, se espalharam por toda a parte, no mesmo tempo em que a Igreja estava recebendo o derramamento do Espírito de Deus?
Meus irmãos, vejam que neste tempo em que esse irmão Stanton se levantou com o folheto proclamando que a Igreja Adventista do sétimo dia era Babilónia, a própria mensageira do Senhor nos diz que nesse preciso ano de 1893, na Igreja tinha há pouco tempo ocorrido a Assembleia da Conferência Geral de Minneapolis em 1888. E em 1893, a Igreja estava a receber a mensagem da justificação pela fé. Os líderes no início a rejeitaram, mas depois se arrependeram e por isso a Igreja estava a ser visitada com o derramamento do Espírito Santo. E continuamos a ver o que ela nos continua aqui a dizer. Como é que os homens podem ser tão enganados que imaginem consistir o alto clamor em retirar o povo de Deus da comunhão de uma igreja que está gozando um período de refrigério? Perguntamos então, meus irmãos, a esses líderes do IAG e também de outros falsos ministérios de sustento próprio, se porventura, atualmente, a Corporação Adventista tem pregado a mensagem correta da justificação pela fé. Qualquer pessoa honesta sabe precisamente que não. Então, também a Corporação Adventista atualmente está gozando de algum período de refrigério? Não, bem pelo contrário. Ela se encontra no apogeu da apostasia ômega. Se nós não recebemos a mensagem correta de 1888, não temos o refrigério do Espírito Santo. Ou seja, a situação naquela altura, em 1893, tinha ocorrido a mensagem da justificação pela fé. E o Espírito Santo estava visitando a igreja. E por isso a irmã White faz esta pergunta: como pode o irmão Stanton acusar aqueles que estavam recebendo o refrigério espiritual, que era a justiça de Cristo? Como pode esta igreja remanescente ser Babilónia? Era impossível. Vamos continuar a ler mais algumas características. Enquanto se manifestavam entre o povo profundos toques do Espírito de Deus, e as almas eram convertidas e corações endurecidos, quebrantados, havia os que davam ouvidos às sugestões de Satanás, e estes eram inspirados com zelo que vem de baixo, para saírem proclamando que o próprio povo que estava recebendo o Espírito Santo e que devia receber a chuva serôdia e a glória que deve iluminar todo o mundo, era Babilónia. Deu o Senhor a esses mensageiros sua mensagem? Não, pois essa não era uma mensagem verdadeira. Então, o que se estava a passar neste momento era que a influência do Espírito Santo se manifestava em várias igrejas e almas eram convertidas e os corações eram quebrantados. A justiça pela fé estava a ser recebida. Mas, meus irmãos, temos que entender uma coisa, que a nova teologia que a Corporação Adventista aceitou em 1957 ela espezinha a mensagem da justificação pela fé. Aquela mensagem que o Espírito Santo se fez manifestar em 1888 e também em 1893, essa mensagem, hoje, no mundo corporativo adventista, não é mais pregada há várias décadas. Então, muitos dizem hoje, não podemos sair da Corporação Adventista, porque a serva do Senhor disse em 1893 que a Igreja Adventista não era Babilónia. Mas, para sermos honestos e imparciais, temos que conhecer a nossa história denominacional. Várias vezes dizemos isto nos nossos estudos. E então temos que ver no que se ensinava em 1893 de a Igreja Adventista naquela altura. Nada tem a ver então com o que é hoje ensinado. Nada tem a ver com as normas daquela altura, com o que são as normas da Corporação Adventista atual. Naquela altura se pregava a verdadeira justificação pela fé, Cristo, justiça nossa. Quando estes senhores do IAG
enchem a boca dizendo que ainda hoje a corporação adventista não pode ser chamada Babilónia, só demonstram a ignorância acerca da nossa história denominacional e o que estava ocorrendo precisamente no ano de 1893, quando ainda nessa altura a Igreja Adventista estava recebendo o refrigério do Espírito Santo, porque estava aceitando a mensagem da justificação pela fé. Atualmente ensinam-se 3 ou 4 formas de se entender a justificação pela fé dentro da corporação adventista e dentro destes falsos ministérios que se dizem de sustento próprio. E que nome se pode dar quando se ensina mais do que uma doutrina sobre um determinado tema? De confusão. E o termo Babilónia deriva precisamente de confusão. Foi isso que ocorreu na Torre de Babel, quando Deus trocou as línguas dos seus construtores, e aquilo se tornou numa Babilónia, porque se gerou uma confusão completa. E é isto que acontece atualmente dentro do mundo adventista apóstata, de se ensinarem 3 ou 4 formas de entender a justificação pela fé. E isso é Babilónia também, toda essa confusão doutrinária. Por isso, vemos que em 1893 a irmã White fica indignada que se chame Babilónia, naquela altura, à Igreja Adventista. E porquê? Porque como poderia este povo, que estava recebendo o Espírito Santo e que deveria receber a chuva serôdia e a glória que deve iluminar todo o mundo, era Babilónia. Deu o Senhor a esses mensageiros sua mensagem? Não, pois essa não era uma mensagem verdadeira. Todo o adventista apóstata, tanto dentro da corporação adventista como dos falsos ministérios de apoio, nos chamam a nós de dissidentes e alguns até nos chamaram já de espíritos imundos, de demónios e de outros adjetivos depreciativos. Mas, meus irmãos, nós lutamos pela doutrina pura e sincera e que desejamos aceitar a mensagem correta da justificação pela fé. Então fazemos também a seguinte pergunta: como é possível aqueles que estão atualmente aceitando a correta mensagem da justificação pela fé que nos chamem de dissidentes, de filhos do diabo, etc. Certamente, se hoje a irmã White estivesse viva, o que é que ela diria? Como é que o povo que está cumprindo com as características da Igreja remanescente possa ser Babilónia? É impossível. Vamos ver outra passagem da Mensageira do Senhor. No mundo só existe uma igreja que presentemente se acha na brecha, tapando o muro e restaurando os lugares assolados. O que é então esta brecha? No contexto da passagem em inglês, uma brecha é um buraco que é feito numa parede. E este buraco ou brecha foi feito pelo poder papal ao introduzir o domingo e exaltar a falsa lei de Deus, pisoteando a verdadeira lei de Deus. E somente nesse tempo, em 1893, a Igreja Adventista do Sétimo Dia estava a reparar a brecha, esse parede ou muro, e colocando a lei de Deus no seu devido lugar. Era ela que estava a restaurar os lugares assolados, ou seja, as ruínas. Por outras palavras, quando alguém traz a verdade pura e a exalta, como é que pode ser Babilónia? Vamos exemplificar também por outras palavras mais. Quando alguém exalta a lei de Deus de uma forma pura, tem relação com a justiça de Cristo e exalta tanto a justiça como a lei de Deus, como é que poderia essa igreja remanescente ser denunciada como Babilónia? Estamos a compreender, meus irmãos? Quando a irmã White disse que a igreja remanescente não é Babilónia, era porque nesse tempo a Igreja Adventista do Sétimo Dia estava a cumprir com as características da igreja remanescente. E por isso ela nos diz aqui, no final desta frase, em forma de indignação, o seguinte: e todo homem que chamar a atenção do mundo e das outras igrejas para esta igreja, denunciando-a como Babilónia, está trabalhando de acordo com aquele que é o acusador dos irmãos. Vejamos o que é que ela nos continua a dizer. Todo o mundo está cheio de ódio contra os que proclamam a obrigatoriedade da lei de Deus.
E a igreja que for leal a Jeová terá de empenhar-se num conflito mais do que ordinário. Hoje, muitos pregadores e a maioria da teologia dentro da Corporação Adventista é de que a lei de Deus não pode ser mais obedecida. Temos muitos pregadores a falarem sobre isto, como, por exemplo, o filho do pastor Bulhon, Ruben Bulhon, Leandro Quadros, Ivan Saraiva, Ranieri Salles e mais um exército deles a dizerem que é impossível guardarmos totalmente a lei de Deus. Então fazemos a pergunta: pode hoje a atual Corporação Adventista ser esta igreja remanescente que existia em 1893? É claro que não. É impossível. Poderia ser a igreja que no tempo da irmã White dizia que a lei de Deus estava vigente e que devia ser exaltada, ser essa igreja remanescente? Claro que sim. Vamos continuar com esta outra passagem inspirada. Sejam todos cuidadosos para não clamarem contra o único povo que está cumprindo a descrição dada do povo remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus e que exalta a norma de justiça nestes últimos dias. O que era a Igreja Adventista do Sétimo Dia no tempo de irmã White? Era o único povo e não havia outro mais. Era o único povo que cumpria a descrição dada do povo remanescente. Quando nós lemos algumas revistas naquele tempo, e vamos ler mais à frente neste estudo, nós damos-nos conta de como era esse povo nessa altura. Era um povo valente. Era este povo que era a Igreja Remanescente em 1893. E nesta altura estavam dando a mensagem verdadeira, sendo uma igreja pura na sua doutrina. Mas a pouco e pouco iriam começar a caminhar para Roma. Os homens estavam a dominar outros homens e não tratavam os outros irmãos como irmãos, mas a sua doutrina estava correta. Então, neste tempo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ainda cumpria com a descrição de ser a Igreja Remanescente. É nosso dever individual andar humildemente com Deus. Não devemos buscar nenhuma mensagem estranha, nova. Não devemos pensar que os escolhidos de Deus, que procuram andar na luz, componham Babilónia. E quem são então os escolhidos de Deus? A Igreja Remanescente. E naquela altura a Igreja Remanescente era a Igreja Adventista, porque eram os únicos que estavam procurando andar na luz. Hoje chegamos a um momento em que existem aqueles escolhidos de Deus que estão procurando andar na luz e outros que dizem ser escolhidos de Deus, mas que não estão andando na luz porque são amigos de Roma, que têm dado medalhas de ouro ao Papa, que estão em diálogo ecuménico com o papado, que têm trazido a música de Roma para as igrejas, que têm introduzido maçonaria nos clubes de desbravadores, que têm traduzido, aliás, a doutrina de Roma, o calvinismo, que têm trazido literatura com o vinho da Babilónia, que têm também trazido uma falsa reforma do vestuário, baixando estas normas. O sábado, dentro da instituição adventista, tem sido completamente espezinhado, através dos dias do pai, dia da mãe, do pastor, da mulher, do desbravador, namorados, da criança e tantas outras abominações que são feitas no dia do Senhor dentro dos templos e instituições corporativas adventistas. Nem vale a pena aprofundarmos aqui, por questões de tempo, o que tem feito a Corporação Adventista no que diz respeito a espezinhar a reforma da saúde, unindo-se à OMS na sua agenda global. Já abordámos quase toda esta apostasia na série que efetuámos, a apostasia alfa e ômega dentro do Adventismo. Aí se encontram dados e factos irrefutáveis que até um simples recém-chegado ao Adventismo constata que a atual instituição adventista nada tem a ver com aquela que existia nos dias da irmã Ellen White. Vamos então clarificar a situação. Os escolhidos de Deus que procuram andar na luz são a Igreja Remanescente. É isso que o texto nos está aqui a mostrar.
e por isso eles não constituem Babilónia. Mas perguntamos, a corporação adventista atual aceitou as doutrinas de Roma tal como o pecado original? Fizeram-se eles amigos do papado? Há várias décadas que são amigos de Roma. Também ensinam totalmente a doutrina católica da Trindade. Também ensinam que não podemos deixar de pecar até que Jesus venha para nos levar para o céu. Não pregam há muitos anos o verdadeiro Evangelho, a justiça de Cristo. Mas existe algo que eles dizem. Mas nós continuamos a guardar o sábado. Quantos de nós já ouvimos este argumento? Dizem de boca cheia que a Igreja Adventista do Sétimo Dia continua a guardar o sábado e por isso não pode ser chamada de Babilónia. Mas nem sequer guardam corretamente o sábado, quando sabemos que eles fazem imensas atividades que violam abertamente o sábado, nesse próprio dia de repouso. Recordemos uma coisa, a Igreja Judaica crucificou a Cristo guardando o sábado e o guardava de forma muito mais restrita do que a atual corporação adventista. A Igreja Judaica perseguiu os apóstolos e guardava o sábado. A Igreja Judaica, através de Paulo, matou o primeiro mártir cristão que foi Estevão. E essa Igreja Judaica também guardava o sábado. Alguns adventistas corporativos dizem que, enquanto a Igreja Adventista corporativa não passar a guardar o domingo, nunca se tornará Babilónia. Isto dizem eles. Mas, meus amados, não é necessário guardarmos o domingo para nos tornarmos Babilónia. Basta aceitarmos falsas doutrinas para além do sábado espúrio e nos unirmos ao poder de César, ao poder do Estado. Deixamos de ser uma igreja que anda na luz. E isto é um dos piores enganos, de acharmos que pelo facto de guardarmos o sábado, nunca nos tornaremos Babilónia. Vejamos, por exemplo, o seguinte. Eu guardo o sábado, mas a minha igreja ou o meu ministério está registado com o Estado. Ou seja, está numa relação ilícita com o poder estatal. A Igreja Judaica fez um pacto com o Império Romano no ano 168 a.C., que se chamou a Liga Judaica. E com esse pacto, com esse registro, apesar de guardarem o sábado, já estavam submetidos ao Estado. Por isso, nos diz aqui neste texto que não devemos pensar que os escolhidos de Deus, que procuram andar na luz, componham Babilónia. Amados, pela ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, estamos procurando andar na luz. E amém por isso. Cremos no Espírito de Profecia como sendo inspirado, tal como a Bíblia. Procuramos viver a mensagem da justificação pela fé. Estamos entendendo o papel do papado e das igrejas caídas, de discernir os eventos finais da profecia, e entendemos com a ajuda de Deus todos estes aspectos. Estamos também entendendo que agora devemos ser missionários e não ficarmos sentados nas nossas igrejas. Estamos voltando às sendas antigas, procurando andar na luz. E então fazemos mais uma vez a pergunta: como poderemos ser chamados de Babilónia? Ou como poderemos ser chamados de dissidentes? É impossível. Se procuramos andar na luz, somos escolhidos de Deus, meus irmãos, e louvado seja Deus por isso. E não podemos constituir a Babilónia. E o que é que estamos hoje fazendo, meus queridos irmãos, quando abraçamos esta mensagem original adventista? É o mesmo que fazia a Igreja Adventista naquele tempo, em 1893. As igrejas denominacionais caídas é que são Babilónia. Babilónia tem estado a promover, e o que é que nos diz aqui? Doutrinas venenosas, o vinho do erro. Esse vinho do erro é composto de doutrinas falsas, tais como a imortalidade natural da alma, o tormento eterno dos ímpios, a negação da existência de Cristo antes de seu nascimento em Belém, a defesa e exaltação do primeiro dia da semana acima do santo e santificado dia de Deus. E agora tomem muitíssima atenção ao que nos diz agora a seguir. Estes erros, e vejam o que nos diz agora também a seguir, e outros semelhantes
são apresentados ao mundo pelas várias igrejas. E assim se cumprem as escrituras que dizem: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. É uma ira criada por doutrinas falsas. E quando reis e presidentes sorvem esse vinho da ira da sua prostituição, enchem-se de ódio contra os que não concordam com as heresias falsas e satânicas que exaltam o sábado falso e levam os homens a pisarem a pés o monumento de Deus. Tenhamos atenção ao texto que aqui temos perante nós. Diz-nos aqui de forma bem clara estes erros e outros semelhantes. Temos escutado vários pregadores dizerem que a Igreja Adventista não crê na imortalidade natural da alma, não crê no tormento eterno dos ímpios, não nega a pré-existência de Cristo, ainda não aceitou o domingo e por isso a Igreja Adventista não é Babilónia. Mas estes pregadores não continuam a ler esta passagem na sua totalidade e no seu contexto. Porque se continuassem a ler toda a passagem, veriam que depois destes pontos doutrinários que são mencionados aqui neste texto, a serva do Senhor acrescenta as seguintes palavras: estes erros e outros semelhantes. Então perguntamos: a corporação adventista crê no pecado original, que é um dos vários erros de Roma? Sim. Crê que com o papado se podem fazer concessões? Sim. Crê que, como Roma, se pode ir para o céu em pecado? Sim. Crê que o número 666 já não pode ser aplicado ao papado e que podemos ser amigos do papado? Sim, pois assistiram ao Concílio do Vaticano II. Vive a corporação adventista os princípios do ecumenismo no seu relacionamento com as igrejas caídas da Babilónia? Sim. Existem vários princípios jesuítas e formas mundanas de adoração na corporação adventista? Sim. Aceitaram o calvinismo? Sim. Por isso, outros erros semelhantes são apresentados e ensinados ao mundo pela atual corporação adventista. E, como já dissemos, a própria corporação adventista nem sequer guarda o sábado devidamente, com todos os dias pagãos que adicionou ao Santo Dia do Senhor. E, além disso, a corporação adventista, dentro das suas instituições, patrocina eventos desportivos e yoga em pleno dia de sábado. Isso já mencionámos em estudos anteriores. Também patrocina o domingo, pois, ao celebrar a chamada Semana Santa, que é uma festividade católica, estão também promovendo o domingo de Páscoa, que é uma adoração católica romana. Também temos um estudo sobre esta questão. Todas estas atividades e doutrinas pagãs são vinho de Babilónia. E com este vinho de Babilónia, a corporação adventista se embriagou. E por isso, esta organização adventista que está embriagada não entende a apostasia em que se encontra. Por isso, meus irmãos, o povo remanescente não terá nenhum vinho de Babilónia. O povo remanescente é aquele que procura andar na luz. Não é necessário, como já vimos, guardarmos o sábado, não acreditarmos na imortalidade da alma e outras coisas mais para também fazermos parte de Babilónia. Qualquer igreja que aceita também outros erros faz parte também do vinho de Babilónia. E aqui incluímos, sem sombra de dúvida, também a atual instituição adventista e os ditos ministérios de apoio a essa instituição adventista. Eles estão, de facto, bebendo do vinho da ira da sua prostituição. Por exemplo, todos aqueles ministérios que também pregam heresias, como, por exemplo, negarem a divindade de Cristo, negarem a divindade do Espírito Santo como sendo a terceira pessoa da divindade, todos aqueles que celebram as festas judaicas e tantas outras heresias que existem dentro desses falsos ministérios de sustento próprio, todos eles também estão incluídos dentro de Babilónia, pois Babilónia, como sabemos, significa confusão, confusão doutrinária. E o povo remanescente não vive em confusão doutrinária. Temos que entender que nem todas as instituições religiosas proclamam todos os erros da sua mãe, a Igreja Católica.
Uns proclamam a imortalidade da alma, outros proclamam a guarda do domingo, outros proclamam o pecado original e por aí continuaríamos. Mas basta qualquer uma delas pregar uma única doutrina que seja que não esteja de acordo com a palavra de Deus, já tomou parte também de Babilónia. E aqui, sem sombra de dúvida, incluímos também a instituição adventista, que deitou os 7 pilares originais por terra e por isso tem bebido também do vinho de Babilónia. Por isso, quando lemos o texto, não devemos pensar que os escolhidos de Deus que procuram andar na luz componham Babilónia. Faço a seguinte pergunta: temos nós amigos ou familiares dentro da corporação adventista? Estão eles procurando andar na luz? Não. Por mais que nos doa ao coração, sabemos que eles não querem andar na luz. Podem aqueles que dizem não ser a corporação adventista Babilónia e que dizem que esta instituição ainda anda na luz, continuarem comendo alimentos proibidos, como a carne, o peixe, refrigerantes, açúcar, comer em excesso, vestirem parecidos com os mundanos, usarem músicas mundanas e diabólicas com letras cristãs, participarem de ritos maçónicos tais como os clubes de desbravadores, promover partidas de futebol e por aí continuaríamos. Podemos dizer então que todas estas e muitas outras abominações que se cometem dentro da instituição adventista, podemos então dizer que este povo ainda anda na luz? É claro que não, meus irmãos. Por isso, este texto da profetisa do Senhor não se aplica a este povo como não sendo parte de Babilónia. O verdadeiro povo remanescente não tem nada a ver com os costumes e práticas que há décadas se praticam dentro da instituição adventista. O Espírito de Profecia deixa-nos bem claro quem são aqueles que são a Igreja remanescente. Não devemos pensar que os escolhidos de Deus, que procuram andar na luz, componham Babilónia. Então, quem são aqueles que constituem Babilónia? São aqueles que não procuram andar na luz e que aceitam outros erros, tais como o texto aqui nos diz abaixo. Isto é muito claro, meus amados. E porquê é que realçamos este aspecto? Porque o destino das almas está em jogo e porque Deus nos colocou também como atalaias. Continuemos a ler o artigo da irmã White que foi primeiramente publicado na Review and Herald de 1893. Gostaria que todos os que dizem crer na verdade presente. Naquele tempo, a irmã White dizia que todos os que dizem crer na verdade presente eram a Igreja remanescente. Mas se atualmente perguntarmos a um adventista corporativo, ou mesmo a um pastor corporativo, se eles acreditam na verdade presente, eles certamente se riem. Ou dizem eles, isso foi realmente no passado. E naquele tempo da irmã White acreditavam assim, acerca do papado e outras coisas mais. Mas hoje já não é assim. E isto não é acreditar na verdade, meus irmãos. Embora o povo de Deus seja débil e cercado de fraquezas, os que se voltam da deslealdade para com Deus nesta geração ímpia e perversa e retornam à lealdade, permanecendo firmes na vindicação da lei de Deus, tapando a brecha feita pelo homem do pecado sob a direção de Satanás, serão considerados filhos de Deus e, pela justiça de Cristo, estarão perfeitos diante de Deus. O que era então a Igreja Adventista em 1893, quando a irmã White declarou que a Igreja remanescente não era Babilónia? Era uma igreja que pretendia crer na verdade presente e cria que era imprescindível guardar a lei de Deus pela justiça de Cristo e que cria que deveria tapar a brecha feita pelo homem do pecado. E eles identificavam muito bem quem era o papado. E como vemos aqui pelo texto inspirado, este homem do pecado, que é o papado, estava sob a direção de Satanás. Se atualmente perguntarmos a algum dos corporativos quem dirige o papado, eles ficam calados, porque na sua mente sabem que é Satanás, mas já não acreditam nisto,
porque a Bíblia diz que no coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E quando eles não confessam uma verdade, que o homem do pecado está sob a direção de Satanás e que está pisoteando a santa lei de Deus e que nós devemos levantar para reparar essa brecha que foi feita pelo papado, quando eles já não acreditam, muito menos confessam isso. E quando não confessam, não se prega. E quando não se prega, então a igreja vai noutro rumo. Ou seja, a corporação já se encontra noutro rumo. A verdade não jazerá sempre no pó para ser espezinhada pelos homens. Será magnificada e feita honrosa, ainda se levantará e brilhará em todo o seu natural esplendor e permanecerá firme para sempre e sempre. Temos estado a ler a resposta da irmã White em relação ao panfleto do irmão Stanton. Deus tem um povo em que todo o céu se acha interessado e eles são o único objeto na terra precioso ao coração de Deus. Qual era este povo precioso ao coração de Deus? Era um povo que estava recebendo o poder do Espírito Santo com as primeiras gotas da chuva seródia. Era um povo que cumpria com as características do remanescente. Era um povo que acreditava na verdade presente. É por isso que a mensageira do Senhor, durante este contexto, ela nos diz o seguinte: que todos os que lerem estas palavras lhes deem toda a consideração, pois, em nome de Jesus, desejo com elas impressionar cada alma. Quando se levanta alguém de nosso meio ou fora de nós, tendo a preocupação de proclamar uma mensagem que declare que o povo de Deus pertence ao número dos de Babilónia e que pretenda que o alto clamor é um chamado para sair dela, podereis saber que esse tal não é portador da mensagem da verdade. Não o recebeis, não lhe desejeis bom êxito, pois Deus não falou por ele, nem lhe confiou uma mensagem, mas ele correu antes de ser enviado. A mensagem contida no folheto intitulado O Alto Clamor é um engano. Semelhantes mensagens hão de apresentar-se e delas será declarado serem enviadas de Deus. Mas tal declaração será falsa, pois não estão cheias de luz, mas de trevas. Logicamente que este povo, com estas características, que era o remanescente, nunca poderia ser considerado como Babilónia. Este povo que estava em 1893 na Igreja Adventista, nada tem a ver com o atual povo que se encontra dentro da instituição adventista atual. É uma diferença da noite para o dia. Entendemos então que, ponto 1, nessa altura, a Igreja estava a receber o derramamento do Espírito de Deus. 2. Ela estava desfrutando de um tempo de refrigério. 3. A profunda influência do Espírito de Deus estava a ser manifestado nas pessoas e as almas estavam a ser convertidas e os corações duros estavam a ser quebrantados. 4. Uma igreja que está atualmente na brecha, a reparar o muro, reedificando as ruínas. 5. Aqueles que proclamam que a lei de Deus está em vigor. 6. Deus tem um povo pelo qual todo o céu se interessa, e esse povo é o único objeto nesta terra que é precioso para o coração de Deus. 7. Todos os que afirmam crer na verdade presente. 8. Permanecendo firmes na defesa da santa lei de Deus, reparando a brecha feita pelo homem de pecado sob a direção de Satanás. 9. O único povo que está cumprindo a descrição que é dada sobre o remanescente. Como podia então este povo, desde o número 1 até o número 9, ser Babilónia? Nunca. Como seria então possível que este irmão Stanton declarasse que o povo de Deus fazia parte de Babilónia?
Se lermos novamente do número 1 ao 9, tu acreditas que esta é a igreja remanescente? Sim. Tu acreditas que esta é a igreja de Babilónia? Não. Por isso, o irmão Stanton dizia que esta igreja, desde o ponto 1 ao 9, era Babilónia. E sabemos que isso é impossível. E este irmão pregava que o alto clamor era sair precisamente do grupo que estava cumprindo com as características do povo remanescente. Por isso, a irmã White diz que, quando se levanta alguém do nosso meio ou fora de nós, tendo a preocupação de proclamar uma mensagem que declare que o povo de Deus pertence ao número dos de Babilónia e que pretenda que o alto clamor é um chamado para sair dela, podereis saber que esse tal não é portador da mensagem de verdade. Não o recebais, não lhe desejeis bom êxito. Mas qual é a situação atual, meus amados? Perguntamos, existe algum grupo que esteja proclamando esta mensagem que se encontra aqui desde o ponto 1 até o 9? Sim, os adventistas historicistas. Nós somos a continuação da igreja remanescente, que não é Babilónia, porque continuamos com a mesma mensagem e não somos uma nova igreja, não somos uma oitava igreja e nem estamos inventando novas doutrinas. Vamos ver esta outra descrição. E temos novamente aqui do lado esquerdo os 9 itens, do 1 ao 9. Mas vemos então agora aqui esta passagem que está no retângulo do lado direito. Meu irmão, soube que estais assumindo a posição de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é Babilónia e de que todos os que se querem salvar devem sair dela. Não sois o único homem que o diabo tem enganado nesta questão. Esta passagem é mencionada muitas vezes por aqueles que a toda a força querem permanecer dentro da apostasia da Corporação Adventista. Mas se nós não conhecermos o contexto em que esta passagem foi escrita no ano de 1893, muitos com esta passagem têm regressado para a apostasia. Temos que ver qual era a Igreja Adventista do Sétimo Dia nesta altura em que esta passagem foi escrita, em 1893. E temos aqui novamente os itens de 1 a 9, em que se encontrava a Igreja Adventista do Sétimo Dia em 1893. Esta era a Igreja remanescente nesta altura. Mas hoje, a Corporação Adventista, que leva o nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia, não tem qualquer semelhança com esta de 1893. É uma instituição completamente diferente, completamente transformada. Existe uma passagem da Mensageira do Senhor que nos diz o seguinte: declara-se que Babilónia é mãe das prostitutas. Por outras palavras, aqui está a referir-se à Igreja Católica Romana. Como suas filhas devem ser simbolizadas as igrejas que se apegam às suas doutrinas e tradições. Aqui estão incluídas estas tradições, por exemplo, o dia de São Valentim, como o dia dos namorados, o dia do pai, da mãe, a Semana Santa, com o domingo de Páscoa, etc. Seguindo-lhe o exemplo em sacrificar a verdade e a aprovação de Deus, a fim de estabelecer uma aliança ilícita com o mundo. Estas igrejas não apreciam a aprovação de Deus na verdade e estabelecem então uma aliança ilícita com o mundo. A mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilónia, deve aplicar-se às organizações religiosas que se corromperam. Vamos ler agora a outra passagem que se encontra no centro. Estamos sob o risco de nos tornarmos uma irmã da decaída Babilónia. Por outras palavras, uma irmã das filhas da prostituta. E porquê? Porque Babilónia, a Grande, já existia desde o ano 538, com o seu poder papal. Mas as filhas ou irmãs são as igrejas protestantes que se desvincularam por volta do século XVI em diante.
Então a irmã White diz que corremos o perigo de nos tornarmos uma irmã da decaída Babilónia. Nós não podemos dizer que a Corporação Adventista é a mesma que a Igreja Católica Romana, mas pode ser uma irmã da decaída Babilónia, tal como os metodistas, os batistas, os presbiterianos e por aí adiante. Aceitou a Corporação Adventista um dos conceitos básicos do pecado original do catolicismo romano e com isto está bebendo do vinho da Babilónia. E isto foi aceito em 1957. Continuemos a ler o resto do texto. Permitindo que nossas igrejas se corrompam e se encham de toda a espécie de espírito imundo e esconderijo de todo o género de ave imunda e detestável. Apocalipse 18:2. Poderemos nós ser limpos a menos que empreendamos decididas ações para sanar o mal existente? Vamos agora ler a passagem que está na coluna direita e vamos ler a partir da parte sublinhada a vermelho. Se nos desviamos do testemunho da palavra de Deus, aceitando falsas doutrinas porque nossos pais as ensinaram, caímos sob a condenação pronunciada sobre a Babilónia. Estamos a beber do vinho das suas abominações. Então, a primeira passagem diz-nos que Babilónia é Roma e as suas filhas são todas aquelas que se unem com as suas doutrinas. Mas também nós corremos um perigo de nos tornarmos uma irmã da caída Babilónia, se nos afastarmos do testemunho e aceitarmos as falsas doutrinas. E qual é uma das falsas doutrinas? Por exemplo, de já não denunciarem o papado e fazerem-se amigo dele. Isto é uma tremenda falsa doutrina atual. E muitos adventistas têm medo de falar da mensagem dos três anjos e daqueles que adoram a besta. Abandonaram a mensagem dos três anjos e, em lugar de falarem contra a adoração da besta, dizem que devemos orar pela besta, devemos orar pelo Papa. Vamos partilhar agora um pequeno excerto de uma pregação realizada na Igreja Adventista na cidade de Coimbra, em Portugal, no dia 12 de março de 2016, pelo teólogo adventista Teófilo Ferreira. Este senhor faleceu há poucos anos e foi para a Corporação Adventista de Portugal e Europa um personagem de grande referência, pois este senhor foi professor de teologia no Colégio Adventista de Sagunto, em França. Vejamos então o que este senhor vai dizer sobre o antigo Papa Bento XVI. Vou fazer uma ou duas reflexões rápidas. A primeira, fui sempre um grande apreciador do Papa Bento XVI, que geralmente não era muito popular, não foi muito popular. E vou-lhes dizer porque é que eu o apreciei imenso. Em primeiro lugar, porque ele era e é ainda, na sua débil saúde, um grande estudioso da Bíblia. E, segundo lugar, porque é extremamente honesto. E ele é muito claro. O que está na Bíblia, está na Bíblia. Depois a Igreja Católica introduziu os concílios. Concílios que têm, segundo a Igreja Católica, autoridade. Autoridade que é superior àquilo que já está escrito, se assim decidem. Isso é preciso grande honestidade para o dizer. Porque quando nós falamos com pessoas de boa formação bíblica sobre o que está cá escrito, não temos problemas teológicos quase nenhuns. Temos, mas não temos quase nenhuns. Este senhor diz-nos então que sempre foi um grande apreciador do Papa Bento XVI e diz-nos que este Papa era um grande estudioso da Bíblia e que era extremamente honesto. Como é possível este senhor teólogo adventista dizer que foi apreciador do homem do pecado, do filho da perdição, do representante de Satanás nesta terra? Como é também possível dizer que este Papa foi um homem extremamente honesto? Isto é uma tremenda blasfémia, o que este senhor Teófilo Ferreira afirma e em pleno púlpito de sábado numa igreja corporativa adventista.
Este é certamente um dos muitíssimos jesuítas que se têm infiltrado dentro da corporação adventista. Mas o mais triste é que o povo segue cegamente estes lobos vorazes. A Bíblia é clara ao mencionar o papado como a besta de Apocalipse 13, o homem do pecado, o filho da perdição. E temos também o Espírito de Profecia que nos diz precisamente que o papado é o representante de Satanás nesta terra. Vamos agora ver algumas revistas da Igreja Adventista, aproximadamente naquela altura, de 1869 em diante, para vermos como a Igreja Adventista classificava o papado. Vamos começar com a Review and Herald de 1869. E vejamos o logotipo que esta revista apresenta. Temos uma cruz, uma coroa e a arca do concerto com os querubins. E diz: "E foi vista no seu templo a arca do seu testamento." No logotipo daquele tempo, meus irmãos, os adventistas partilhavam a fé que possuíam. Mas nesta revista de 19 de outubro de 1869, podemos ler, e para sermos breves, vamos ler a partir do 3º parágrafo. "Quando qualquer outra igreja, professando ser uma igreja de Cristo, que apresenta as mesmas características de Roma, está-se aqui a referir, mundanismo, corrupção das doutrinas de Cristo e busca o auxílio da lei civil para impor seus ritos e observâncias autoimpostos. Ela prova ser infiel a Cristo, seu professo esposo, comete fornicação com os governantes da terra e se identifica como uma parte daquela grande cidade que fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação." O que é que se ensinava na literatura adventista no tempo de Ellen White de quem era Babilónia e de quem poderia chegar a ser parte da sua família? Porque logo no primeiro parágrafo diz-nos o seguinte: Babilónia é uma professora de religião, porém falsa, apóstata e corrupta. Em Apocalipse 12, a verdadeira igreja na sua pureza é representada por uma mulher. Babilónia e toda a sua família que também compõe Babilónia representam então uma família religiosa apóstata e corrupta. Consequentemente, todos os protestantes que têm alguma posição sobre a profecia concordam que a prostituta é a corrupta, apóstata, mundana e perseguidora Igreja de Roma. Era assim que falavam os adventistas, precisamente quando Ellen White dizia que a Igreja Adventista não era Babilónia. Mas esta linguagem não vemos hoje dentro da atual corporação. Só vemos dentro do movimento sustento próprio, historicista. E não vemos dentro da corporação adventista porquê? Porque se uniram também com o papado, fizeram acordos com ele. E por isso vemos estes pastores dizerem que estes papas se podem salvar, que temos que orar por eles e são pessoas extremamente honestas, etc, etc. Mas nós, através da Bíblia, do Espírito de Profecia, através da história, sabemos que não é assim. Por isso somos historicistas. E tal como no tempo que Ellen White dizia que a Igreja Adventista não era Babilónia, também hoje, nós adventistas historicistas, também não podemos ser chamados de Babilónia. Mas o mesmo não se aplica à atual corporação adventista. E porquê? Porque apresenta as mesmas características de Babilónia. Ser falsa, apóstata, corrupta, mundana e promove falsas doutrinas e se serve do auxílio do poder civil. Por isso, ela hoje não é mais uma igreja, mas uma corporação, uma empresa, porque se registou como tal e assim tem o apoio do poder civil. Mas também existem ministérios de sustento próprio nesta condição, que se uniram ao Estado para terem apoios e ficarem isentos de impostos. A palavra de Deus diz-nos: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas tanto a corporação adventista como estes falsos ministérios de sustento próprio
não cumprem também este mandamento. Continuemos a ver o que nos diz este artigo. Não aplicamos, como alguns fanáticos têm feito, o termo Babilónia a todas as igrejas organizadas existentes, como se a organização da igreja fosse o pecado de Babilónia. Mas todos aqueles que têm as características da mãe e seguem as suas pegadas de corrupção, apostasia e relações ilegais com governos políticos podem reclamar com justiça um lugar na família. Isto é uma família em que a mãe tem muitos anos e que as filhas têm menos anos, mas são todas uma família. Isto era o que se pensava os pioneiros adventistas em 1869. Agora vamos ao Boletim da Conferência Geral de 1893. Vejamos quão importante é que tenhamos em conta o tempo e o lugar em que os testemunhos foram escritos. Estamos agora então aqui no ano de 1893, o ano em que Ellen White nos diz que a Igreja Adventista não é Babilónia. E este boletim da Conferência Geral é-nos dito que existiam sessões de estudo. E vamos ver quais os tópicos desses estudos. Stephen Haskell, 5 lições sobre o estudo da Bíblia. John Norton Logborog, 5 lições sobre o estudo dos testemunhos. E. A. Olson, 6 lições sobre o ministério. Underwood, 6 lições sobre o reconhecimento de sermos de Cristo por propriedade e redenção. Stephen Haskell, 6 lições sobre missões e trabalho missionário. John Kellogg, 6 lições sobre a obra médico-missionária. Sessões noturnas para serem realizadas tanto no Instituto como na Conferência Geral. Prescott, sobre a promessa do Espírito Santo. R.C. Porter, sobre a mente de Cristo. Alonso Travier Jones, sobre a mensagem dos 3 anjos. Vemos quão diferentes eram os temas naquela altura, quando a Ellen White dizia que a Igreja Adventista não era Babilónia. Naquela altura eram estudados os testemunhos. Havia lições sobre a obra médico-missionária, sobre o trabalho missionário e as missões. Estudava-se também sobre a mente de Cristo e sobre a mensagem dos 3 anjos. Era esta igreja no tempo de Ellen White que não era Babilónia, porque prosseguia com a verdade presente. Qualquer igreja, portanto, que pretenda dominar aos homens é, por sua própria iniciativa, uma igreja apóstata. Só pelo facto de dominar consciências dos homens já era considerada uma igreja apóstata. A igreja que obedece a Deus é a igreja de Deus. Deus comanda, seu é o poder, sua é a autoridade. Ele usou a igreja para que através dela ele possa refletir seu poder e sua glória aos homens. Mas a igreja não tem o direito de mandar em ninguém. Ela deve obedecer somente a Deus. Eram estas as mensagens que eram dadas quando a serva do Senhor dizia que a Igreja Adventista não era Babilónia. Agora, vejamos um pouco mais sobre isto. A Igreja como um todo, católica e protestante apóstata, já se colocou no lugar de Jesus Cristo, porque qualquer igreja que se exalta e se faz o caminho da salvação é, nessa coisa, uma igreja apóstata e coloca-se no lugar de Jesus Cristo, que é o Salvador. Não veem? Qualquer igreja que nos diga que temos que estar registados como membros para usufruirmos da salvação é uma igreja apóstata, porque o único caminho ao céu é Cristo. E o que é que nos é dito hoje na Corporação Adventista e também em falsos ministérios de sustento próprio, tal como o do Sr. Walter Waite, que fora da organização, ou como também outros dizem,
que fora da arca não há salvação. Já tivemos também um estudo nesta série sobre esta questão. Mas como vemos aqui, que qualquer que diga que a Igreja é o caminho para a salvação, essa Igreja que diga isso é uma Igreja apóstata. Então, se a irmã White e os pioneiros ouvissem o que se diz hoje dentro da Corporação Adventista e dentro de muitos ministérios de sustento próprio, dizendo que só há salvação dentro da instituição adventista, como é que eles chamariam hoje a esta instituição? De apóstata e da família de Babilónia. Então, nenhuma igreja pode exaltar-se a si própria como salvadora dos homens. Ela pode exaltar Jesus Cristo como salvador dos homens e Jesus Cristo nela como salvador dos homens, mas não a si própria. Isto era o que se acreditava em 1893 e nada tem a ver com o que hoje é ensinado dentro da instituição adventista. Agora, então, essa é a Igreja que se apresenta como o caminho da salvação, como de facto a salvadora, como o único canal de salvação, e todos devem ser salvos pelo caminho que ela estabelece. E assim ela se exaltou contra Deus e contra o príncipe do exército, contra Jesus Cristo, e colocou o sinal do seu poder para salvar, contra o sinal que Deus colocou. E, como já vimos, ela o fez com a intenção direta e com o propósito de colocá-lo no lugar do sábado do Senhor. Aqui, obviamente, que está a referir-se à Igreja Católica Romana, mas também é a qualquer igreja que siga este princípio. Esta é a Roma pagã que se exaltou contra o príncipe do exército que é Cristo. Mas este poder que se exaltou contra Cristo, também o homem do pecado se exaltou contra Deus. E no final, este poder vai se exaltar contra os que têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, se nós vimos a fazer o que a Igreja Católica faz, somos também parte deste mesmo sistema. Vamos agora ver uma escola sabatina deste mesmo ano de 1893. E reparem bem nesta passagem. A palavra Babilónia vem de Babel, que significa confusão. Quando aplicada a um corpo de professos crentes, indica que eles não estavam unidos na fé que sustentavam. Ao estudar Apocalipse 14, 6 a 12, veremos que o termo é aplicado a um povo que vive pouco antes da vinda do Senhor. Veja o versículo 14. Eles não só ficaram confusos quanto à verdadeira fé, mas, por ligação ilegal com o mundo, afastaram-se do que sabem ser correto. Então, vamos entender uma coisa, e é importante que possamos entender muito bem, tal como entenderam os pioneiros adventistas. Quando é que uma instituição se torna Babilónia? Quando aceitam doutrinas de Roma misturadas com verdade e erro. Mas quando é que Babilónia cai? Quando dá a mão ao poder civil. Porque nesse momento já deixou de dar a mão a Deus. E porquê é que Babilónia deixou de dar a mão a Deus? Foi a doutrina falsa misturada com a verdadeira, e assim deixou de ter clareza, e isso fez com que desse a mão ao Estado. E quando se registra com o Estado, está dando a mão ao poder civil, e por isso é uma igreja caída. Era isto que era ensinado no tempo em que Irmão White dizia que a igreja adventista não era Babilónia. As circunstâncias passadas nada têm a ver com as circunstâncias atuais da instituição adventista. Vamos a mais uma lição da Escola Sabatina e agora do ano de 1895. E esta lição da Escola Sabatina fala-nos sobre a liberdade religiosa. E diz-nos aqui na página 25 e na terceira nota o seguinte. Como tudo mais, quando a Igreja e o Estado se desviam do seu verdadeiro curso, estão no caminho da destruição. Os adventistas diziam que há um caminho destruidor quando a Igreja e o Estado se desviam do seu verdadeiro curso,
ou seja, quando existe uma unificação entre ambos. No tempo em que a irmã White dizia que a Igreja Adventista não era Babilónia, nessa altura a Igreja Adventista estava completamente separada do Estado e os próprios pioneiros e a mensageira do Senhor também diziam que quando uma igreja se unia com o Estado, se tornava uma igreja apóstata, uma igreja caída, pertencente à família de Babilónia. Vamos agora para o ano de 1896 e vamos ver também o que esta escola sabatina nos diz. Tem como título a grande tríplice mensagem de Apocalipse 14. E esta lição é do primeiro trimestre de 1896. Nesta altura, pregava-se abertamente a tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14. Hoje, meus irmãos, nada mais destes assuntos são pregados dentro da instituição. Mas vamos então ver o que é que nos ensinava esta lição. O segundo anjo fala do professo povo de Deus, não como indivíduos, mas como um corpo, Babilónia, que caiu por causa da fornicação com o mundo. A mensagem é dirigida a indivíduos, mas de Babilónia. Esta é a última parte da tríplice queda de Babilónia. Quando a igreja primitiva se afastou de Deus e absorveu erros pagãos, tornou-se em Babilónia. Quando se uniu ao Estado, caiu e, como organização, deixou de ser o corpo de Cristo. Entendemos, meus irmãos, o conceito dos pioneiros adventistas sobre o que significa ser Babilónia? É erro misturado com a verdade. Tradições pagãs que adotaram o catolicismo e outras religiões. E quando é que uma igreja se converte em caída? Quando se une ao Estado. Quando dá a mão ao poder civil. Essas organizações, assim, deixaram de ser o corpo de Cristo. Com base nisto, com base no Espírito de Profecia, muitos nos têm perguntado: então, o que é que você pensa da organização adventista? Tal como nos diz aqui, como organização, deixou de ser o corpo de Cristo, porque, além de ter aceito erros e tradições pagãs, ainda se uniu ao Estado. Vejamos, por exemplo, os acordos que a instituição adventista tem feito com o Estado, por exemplo, com os seus hospitais, promovendo uma falsa reforma da saúde. O que tem feito a ADRA ao receber fortunas do poder civil para fazer a obra filantrópica e assim não poder falar da mensagem dos 3 anjos. A própria Conferência Geral tem uma agenda praticamente igual à Agenda 2030 das Nações Unidas. E quem está por detrás das Nações Unidas, senão a Grande Babilónia? Basta vermos a agenda que é promovida por um dos dirigentes da Conferência Geral, Ganon Diop. Este senhor, quando há pouco tempo foi ao Vaticano, ele mesmo disse que a Agenda 2030 se parece muito com a agenda da instituição adventista. Voltamos novamente a repetir. Quando uma igreja se enche de erros e confusões doutrinárias, por si só já é Babilónia. Mas quando se une com o Estado, é uma igreja caída como organização, como nos diz aqui nesta escola sabatina de 1896. Então, meus irmãos, nós temos que decidir se somos do corpo de Cristo ou pretendemos estar dentro da corporação adventista que também se tornou Babilónia nos dias atuais. Temos que decidir ou por Cristo ou decidir por amizades, familiares, porque isto é uma questão de salvação. Ou somos parte da família de Cristo, guardando a lei de Deus, ou somos parte da família de Babilónia, das igrejas caídas, misturadas com confusão e que deu a mão ao Estado. A mensagem historicista é uma mensagem poderosa porque tem a sua base nas Escrituras e as evidências no Espírito de Profecia e as provas na literatura passada. Os pioneiros adventistas diziam que as igrejas caídas, as igrejas da Reforma, com todos os seus erros, quando colocaram uma lista de crenças e lhes chamaram de credos, fez com que elas se tornassem parte da Babilónia. É isso o que nos diz aqui também nesta escola sabatina. Quando eles
transformaram seus vários erros em credos e se esforçaram para limitar a palavra de Deus, tornaram-se filhas de Babilónia. Então pergunto a ti, meu querido irmão, minha querida irmã, existe um credo atual na Igreja Adventista Corporativa? Sim, existe um credo que se chama Nisto Cremos. Este credo é composto de 28 crenças. E para os pioneiros adventistas, quando uma igreja fazia um credo, então essa igreja se tornava filha de Babilónia. Continuemos a ler o resto desta nota. Quando algumas delas se uniram ao Estado, caíram, e Deus teve que chamar outro povo, chamando-os para fora de Babilónia, para levar adiante a sua obra. A Igreja Adventista, quando nasceu, os pioneiros, e aqui incluímos sempre a irmã White, eles nasceram entendendo esta mensagem. E o seu desejo foi permanecerem nesta mensagem e que a organização que eles levantaram permanecesse nessa mensagem. Mas sabemos que décadas mais tarde esta organização se afastou dos princípios originais estabelecidos, tal como a Igreja primitiva, tal como as igrejas reformadoras. Deus revelou à sua serva que iria se formar uma nova organização e que a mensagem original adventista iria ser pisoteada e que seria criado um novo adventismo, uma nova versão do adventismo. E agora vejam o que está escrito aqui no final. Deus não chama Babilónia a nenhuma igreja que se apegue à sua palavra e siga a luz que dela brilha, embora haja entre os seus membros muitos que não conhecem Cristo. Vamos ver mais uma lição da Escola Sabatina, mas agora do ano de 1945. E esta lição teve como título A Igreja Remanescente. Em 1945, sabemos que nunca houve a tal reorganização prometida, pois já se encontravam em rebelião. Contudo, o conceito de quem era a Igreja Remanescente continuava. Vamos ver o que nos diz aqui esta lição e temos agora aqui a pergunta número 14. Que falsas doutrinas são trazidas à luz através da pregação da verdade pela Igreja Remanescente? Resposta. Ponto 1. O esforço para revogar a lei de Deus. 2. A tentativa de substituir o sábado de Deus pelo domingo. 3. Que o homem possui imortalidade da alma. 4. A teoria do tormento eterno. 5. O atraso da segunda aparição de Cristo. 6. A rejeição das funções puramente espirituais da Igreja em favor da aliança com o Estado e o mundo para obter poder entre os homens. 7. Buscar o favor do mundo em vez do poder do Espírito de Deus. Quando uma igreja que se diz remanescente tem funções meramente espirituais e que não se une em aliança com o Estado para obter o poder dos homens e nem está unida com os costumes mundanos, quando possuem as doutrinas puras sem estarem contaminadas com o vinho da Babilónia, aí sim, essa igreja pode ser chamada de igreja remanescente. Atualmente, só o movimento do sustento próprio historicista tem estas características da igreja remanescente de 1893, quando a irmã White disse que a igreja remanescente não era Babilónia. E esta é a nossa posição. Atualmente, muitos ministérios têm surgido, mas quando chegamos aos pontos 6 e 7, em que têm que denunciar a união da Igreja com o Estado, eles dizem: não podemos fazer isto. O nosso ministério também tem que estar unido e registado com o Estado, pois só assim podemos pregar. Pois necessitamos, dizem eles, da permissão do Estado para podermos pregar. Isto também é vinho de Babilónia que estes ministérios têm vindo a beber e a pregar. Vejamos esta última publicação da Igreja Adventista em 1911. Ponto 9.
o vinho da sua fornicação, no qual ela e outros se embriagaram, denota as doutrinas falsas ou humanas ensinadas e impostas. Nota 3. O vinho da sua fornicação denota a doutrina da Igreja Católica Romana sobre a união da Igreja e do Estado. Estamos a dar-nos conta de como se ensinava e pregava da Igreja Adventista quando uma Igreja se unia com o Estado? Nada tem a ver com o que é feito hoje, pois ela se tornou uma irmã de Babilónia. O vinho de Babilónia é também a união da Igreja com o Estado. Continuemos a ler. Pois quando uma mulher deixa o seu marido para viver com outro homem, torna-se assim culpada de fornicação. Assim como quando a Igreja Católica Romana se tornou numa igreja estatal, ela tornou-se culpada de adultério espiritual ao deixar o seu marido, Cristo, Jeremias 31:32, e uniu-se ao perverso poder secular, Roma. Esta doutrina da união da Igreja e do Estado, vinho da sua fornicação, tornou-se quase universal, pois todas as nações beberam desse vinho ao aceitar e ensinar a união da Igreja com o Estado. Apocalipse 17:2 e 18:3. Isto é tremendo, meus irmãos, e é o que estamos atualmente observando. Em todas as partes do mundo, a Corporação Adventista, que se por ter unido ao Estado está movendo perseguição a vários irmãos que estão pregando a verdadeira mensagem dos três anjos, chamando o poder civil para travar reuniões de sustento próprio. E isto passa-se em todo o mundo. E porquê? Porque a instituição adventista está em fornicação espiritual, tanto com o Estado como com a mãe das prostitutas, a Igreja Católica Romana. Somos adventistas do sétimo dia e historicistas e continuamos com este mesmo ensino quando a serva do Senhor disse que a Igreja remanescente não é Babilónia. Continuamos com os mesmos ensinos. Quando os pioneiros comentavam que qualquer igreja que segue o mundo, que segue as doutrinas de Roma, se une ao Estado, torna-se parte da família de Babilónia e das suas filhas. Sim, meus irmãos, nós somos parte deste movimento historicista quando realmente se proclamava a verdade. E agora existem dois movimentos. Um movimento adventista corporativo, em que aqui se incluem os adventistas liberais, adventistas evangélicos, adventistas centristas e nós, que somos historicistas, porque voltamos para as sendas antigas. Fazemos-te o apelo para que estudes as Escrituras e o Espírito de Profecia por ti mesmo. Não te deixes enganar por estes mestres atuais, tanto dentro da Corporação Adventista como dos falsos ministérios, tal como do vídeo que apresentámos no início desta apresentação. Temos que dizer que estes homens que hoje apresentam estas passagens da serva do Senhor, tiradas fora do seu contexto, para dizerem que ainda hoje a instituição adventista não pode ser chamada de Babilónia, são eles mesmos que hoje estão fazendo o que fez o tal irmão Stanton em 1893, que usou passagens fora do contexto da serva do Senhor para, naquela altura, chamar a igreja remanescente de Babilónia. Estes homens de hoje, desses ministérios falsos, são os Stantons modernos, pois chamam ao mal de bem e ao bem de mal. Que Deus nos guarde e nos ajude a discernirmos a sã doutrina e que cresçamos em graça e sabedoria com o nosso Senhor Jesus Cristo.